Olá, espero que esteja tudo bem com você. Nesta aula vamos estudar o conjunto dos números reais, que englobam os números irracionais e os números racionais. Vamos resolver situações problema com fração, números decimais e fração geratriz. Então nós temos aqui um conjunto dos números racionais, representado por Q, conjunto dos números irracionais. Esses dois conjuntos formam o conjunto dos números reais. Então a gente verifica que o N é um subconjunto de Z. Quem entra aqui em N? Os números positivos, inclusive o zero. 0, 1, 2, 3, números de contagem. E dentro do conjunto dos inteiros, representado por Z, entra os números positivos e negativos. Por isso que o N é um subconjunto de Z. Então aqui no Z nós temos, por exemplo, menos 1, menos 2. Aqui nós temos 0, 1, ou seja, números positivos, inclusive o 0. Então, o 0, 1, 3, ou seja, a parte positiva, inclusive o 0, entram como elementos do conjunto Z, mais a parte negativa. Todos esses elementos também são elementos do conjunto dos números racionais, porque todos eles podem ser escritos como fração. Todos eles têm como divisor o número 1. Então, entra nesse conjunto também números que são escritos na forma fracionária, números decimais e números que são dízimas periódicas. Por exemplo, 2,3333. Não entra números infinitos e não periódicos. Esses infinitos e não periódicos, como uma raiz quadrada de 2, por exemplo, ou então o número π, esses números são irracionais, mas todos esses elementos, mais esses elementos, formam o conjunto dos números reais. Nós temos aqui um exercício que diz: sabendo que 2,16666, ou seja, uma dízima periódica, é igual a 2 inteiros, mais um décimo, mais 0,6666. Então, este número foi decomposto na sua parte inteira, na sua parte decimal, e aqui, então, começando com a parte centesimal. Aqui nós temos um número infinito e periódico. Então, para resolver essa expressão, vamos transformar este e este em fração. 0,1 em fração, 0,1 em fração é o mesmo que 1 décimo. Então, vamos transformar esse número aqui em fração. Verificamos que esse número ele poderia ser escrito como 7 centésimos, arredondando esse 6 para 7. Mas aqui nós vamos garantir a fração geratriz desse número fazendo a explicação colocada em outro vídeo, onde nós igualamos a dízima periódica a uma incógnita, no caso x, e aí nós vamos formar duas equações. Uma com a vírgula logo após o período, ou seja, duas posições, significa que nós vamos colocar a vírgula aqui, multiplicando então por 100, 2, nós vamos ficar com 100x igual a 6,6. E aqui, a segunda equação, a vírgula tem que ficar antes do período, ou seja, fica aqui. Então, uma posição para a direita, nós temos 10x e vamos ficar com 0,6. Temos aqui 90x, fazendo a subtração, e aqui nós vamos ficar com 6. Nós vamos ter 6/90
dividindo tudo por 6, nós temos 1 e 6 vezes 15 é 90, 1/15. Então agora, essa expressão, nós queremos saber o resultado dela em fração. Então nós vamos somar 2 inteiros mais 1/10 mais 1/15. Então aqui, como os denominadores são diferentes, nós vamos tirar o MMC para fazer o cálculo e verificar então qual é a resposta. O MMC entre 10 e 15 é 30. Então nós vamos fazer assim. Vamos colocar um denominador para cada uma das frações. Então, de 1 para chegar em 30, multiplicou por 30. Então, multiplica esse aqui também por 30. Então, nós vamos ter aqui 60. É como se nós encontrássemos frações equivalentes, multiplicando tudo por 30. De 10 para chegar em 30, multiplicou por 3. Então, multiplica o numerador por 3 também. E de 15 para chegar em 30, multiplicou por 2. Então, multiplica esse aqui por 2 também. Fazendo esse cálculo, nós ficamos com 60 mais 3 dá 63, mais 2, 65, 30avos. Aí a gente verifica que esse valor não existe aqui. Mas podemos simplificar tudo por 5, por exemplo. Quando dividimos tudo por 5, nós ficamos com 13 no numerador e 6 no denominador. Então, a resposta é a letra A. No exercício 2, dividir 0,125, ou seja, 125 milésimos, equivale a multiplicar por... Então, o que é os 125 milésimos? Nós temos que 125 milésimos é o mesmo que 125 sobre 1000. 1, 2, 3, ou seja, coloca 1 e 3 zeros. Então, dividir um número, por exemplo, vamos colocar um número qualquer, um x, por exemplo, dividido por 125 milésimos, é o mesmo que multiplicar esse número pelo inverso dele, ou seja, 1000 por 125. Aí, fazendo a simplificação o máximo possível, 1000 dividido por 5 é igual a 200. E 125 dividido por 5 é 25. Aí, continuando essa divisão, dividindo tudo por 5, vamos ficar com 40 no numerador e 5 no denominador. 40 dividido por 5, toda fração é uma divisão, nós temos resposta 8. Então, dividir um número por 125 milésimos é o mesmo que multiplicá-lo por 8. O resultado de 2 menos 789 milésimos é... Então, aqui é uma subtração. 2, já que é milésimo, vamos colocar 3 zeros aqui. Organizando, décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimo com milésimo. O zero não tira 9, teria que emprestar desse aqui, né? Então, 0 não tira 9, empresta desse, esse não tem, empresta desse, tem que emprestar desse aqui. Então, aqui fica 1, aqui fica 10. Aí, esse 10 fica 9, porque empresta 1 para esse. Aqui empresta 1 para o próximo, fica 9. 10 tira 9 é 1, 9 tira 8 é 1, 9 tira 7, 2, e vírgula embaixo de vírgula, 1 menos 0, 1. 1 inteiro e 211 milésimos.
Esse aqui, assinale a alternativa que mostra um número compreendido entre 2 inteiros e 31 centésimos e 2 inteiros e 32 centésimos. Para comparar os números, nós temos que fazer a análise parte por parte, inteiro com inteiro, décimo com décimo e assim sucessivamente. Então aqui, por exemplo, na letra A, 2 inteiros, está ok. Agora, décimo, aqui é 3, aqui também é 3. O próximo é 0. E aqui, olha, é 1. Então, esse número aqui, ele é menor que esse daqui, não está entre eles. Então, não pode ser a resposta. Aí, o próximo. Então, a gente já verifica que esse número aqui, o 2 como décimo, já é menor que esse. Eu preciso que o número seja maior que esse daqui. Menor que esse, maior que esse. Então, aqui não pode ser. Vamos verificar esse número. Aqui, a gente já verifica que esse número é maior que esse daqui. Então, precisamos verificar agora se é menor que esse. O número que procuramos é maior que esse e menor que esse. Realmente, esse número é menor que este, porque aqui no centésimo é 1, enquanto que aqui é 2. Então, esse número está entre estes dois. Aqui a gente verifica que o 0 como centésimo, ele é menor que este número. Então, ele está para cá, à esquerda seria. Exercício 5. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou, então, 1/4 de 1 quilo. Aqui, a unidade de medida já está em quilograma. Então, é como se eu tivesse 1/4 de 1. Ou seja, 1/4 vezes 1, que é o próprio 1/4. Só que o resultado está em decimal. E precisamos, então, transformar essa fração em decimal. Ou seja, dividir o numerador pelo denominador. 1 dividido por 4. Dividendo é menor que o divisor, nós ficamos com 0, um 0 aqui. 4 vezes 2, 8, para 10, 2. Para continuar é só acrescentar um 0. 4 vezes 5, 20. 0,25 é o mesmo que 0,250 quilos. Então, essa é a resposta. Então, é isso. Até a próxima aula.